Tem um vídeo, até anotei aqui o título, um podcast teu, né, na verdade, que foi quando o Divertidamente 2 estava lançando, e eu fiquei curioso ali pra entender um pouco mais sobre esse tema, eu preferi não assistir pra te perguntar aqui. Tá. O título do vídeo, do podcast é Como as emoções moldam nossa identidade. Uhum. O que você fala lá nesse vídeo, cara? Qual que é o Boa. conceito principal disso? Tem E muito o a ver que com... são emoções exatamente, né? Tem Sim. diferença de sentimento e emoção? Tem essa discussão, assim, em termos da terminologia. De forma prática, para um leigo, acho que não faz sentido a gente ficar, tipo, criando batalha entre nomes, sabe? Aham. As emoções aí agora as pessoas estão discutindo, né? Ah, ansiedade é uma emoção, você viu isso aí? Não, Tá não vi. tendo, Teve essa discussão? tá tendo uma polêmica aí que teve uma blogueira que falou que a ansiedade não era uma emoção, porque ela era, na verdade, uma derivação da emoção básica que seria o medo. Porque, enfim, tem as emoções básicas, que inclusive aparecem no primeiro filme, né? Que é a alegria, tristeza, medo, Raiva e raiva nojo. e o nojo, mas obviamente existem muitas outras emoções que são parecidas, que se cruzam, enfim. Mas assim, a ansiedade não existe nenhuma dúvida na literatura científica que é uma emoção. Ao contrário do que essa blogueira falou. Mas, enfim, a questão desse vídeo tem muito a ver com o que a gente estava falando agora sobre o senso de si. Então, é meio difícil explicar sem dar spoiler. Eu falo um pouco assim, mas vou tentar. Não, pode falar, pode dar spoiler. Não, basicamente eu falei tava falando desse senso de si da Riley, que aparece no filme, então esse senso dela sendo formado conforme ela vai vivendo as experiências dela. E quando ela era menorzinha, ela tinha um senso de si de eu sou uma boa amiga, eu sou legal, eu sou capaz, eu sou inteligente. Na medida que a adolescência vai chegando e ela vai tendo algumas interações mais complexas, ela vai começando a entender, eu sou burra, eu não sou uma boa amiga, eu sou egoísta. E aí isso choca aquelas crenças infantis dela, muito ingênuas ainda, e começa a moldar o senso de identidade dela. E aí eu coloquei isso das emoções porque o que acontece, né, no filme, aí dando um pequeno spoiler, mas a ansiedade, ela assume o controle, ela tira a alegria, que até então a Riley criança, ela sentia, né, as emoções ali, mas a alegria, ela meio que era o controle ali Sim, do painel. exato. E aí, nesse filme, a gente tem esse dilema entre a alegria e a ansiedade. A ansiedade, ela começa a querer assumir o controle da Riley na tentativa de ajudá-la. Então, eu achei isso muito legal, porque a gente fala isso, a ansiedade não é nossa vilã, né? A ansiedade, inclusive, ela é saudável, ela é funcional, é adaptativa em muitos contextos, mas ela se atropela, ela mete o pé pelas mãos ali, a ansiedade começa a fazer ela se comportar de maneiras contra os próprios valores dela. E aí, nesse sentido, a ansiedade, ela vai moldando o senso de si da Riley. Essa é a minha interpretação como psicóloga, né? Não é o que o filme fala, Aham. mas o que eu fui entendendo, e aí eu fui falando até nesse episódio, é que muitas vezes a gente deixa algumas emoções específicas tomarem o controle da nossa mente por muito mais tempo do que deveria. E essas emoções, elas começam a moldar a forma como a gente se enxerga, a nossa personalidade, o nosso senso de identidade. Então, Interessante, tem cara. pessoas, por exemplo, que deixam. É uma coisa simples de você perguntar, tipo, qual emoção você mais acessa com facilidade? Tem pessoas que são mais raivosas, são pessoas que são mais tristes, tem pessoas que são mais ansiosas. Então, quando a gente permite que essas emoções elas fiquem no controle durante muito mais tempo do que deveria, né? Que é o contrário de uma gestão emocional saudável, que é eu acolher a minha emoção, sentir a minha emoção, expressar ela de uma forma saudável e seguir a minha vida adiante, voltando ao meu equilíbrio, né? Agora tem pessoas que não conseguem fazer isso e aí por isso elas ficam muito mais tempo ansiosas, muito mais tempo tristes, muito mais tempo com raiva do que seria saudável. Então, essas emoções, elas começam a moldar a nossa identidade e a nossa forma de ver a vida. Então, pessoas, por exemplo, que elas não conseguem gerenciar bem a tristeza e que ficam tristes durante muito mais tempo do que seria saudável, elas começam a enxergar a vida a partir de lentes de tristeza. O ápice disso, né, seria uma pessoa, por exemplo, com depressão. Ela realmente, ela tá triste a maior parte do tempo e isso não é saudável, na verdade é um transtorno. E ela começa a enxergar a vida a partir das lentes da tristeza, da depressão, da frustração. Então, no filme, a personalidade dela, a identidade, o senso dela de si é moldado pela ansiedade.
E aí eu trago nesse episódio, então, outros exemplos, como esses que eu tô te dando aqui, de formas que as emoções, quando não bem gerenciadas, podem fazer com que a gente mude a forma de enxergar o mundo e de enxergar a gente mesmo. E aí elas começam a mudar a nossa forma de ser, no fim das contas. Né? E aí tem pessoas, às vezes, que elas chegam na terapia, por exemplo, elas estão tão misturadas com a ansiedade tá tão no controle, que elas não conseguem nem enxergar a vida como ela é mesmo. Então ela enxerga tudo a partir dessa lente de catastrofização, do perigo iminente, e é a ansiedade, na verdade, moldando a forma como ela enxerga a vida. E isso vai moldar a forma como ela se enxerga também, né? Eu era muito assim, cara. A gente fazia terapia. Tudo eu enxergava nas lentes de que tudo vai ser uma catástrofe, eu preciso estar preparado pra tudo. Então, isso provavelmente moldou o teu jeito de Moldou ser, a tua bastante. personalidade, a forma como as pessoas te viam, como você se via. Sim. E, na verdade, não era Como eu via as como pessoas. você via as pessoas. E, na verdade, não era você. Essa não é a tua essência, tipo... Divertidamente, ele traz muito essa figura pra gente entender. Tipo, tira a ansiedade. Quem é o Lutz sem ansiedade? Tipo, tem alguém ali fora a ansiedade. E a gente precisa resgatar isso e fortalecer pra que a ansiedade, ela aparece, ela é útil, mas ela não é tudo que você é. É como se existisse um estado natural ali que não é nem a felicidade no comando, nem a tristeza no comando, nem a ansiedade no comando, né? Exato, exato. Eu acho que isso faltou, assim, então seria muito legal ter essa parte, eu querendo dar pitaco no filme da Pixar, né? Mas No 3 talvez no 3 de mostrar uma interação da Riley com as emoções, tipo, no sentido de que ela conseguisse conversar com elas, botar cada um no seu lugar e entender que no fim das contas é ela que tá no controle, e não a ansiedade, nem a alegria, nem o medo, nenhuma dessas emoções. Porque, de uma certa forma, o filme mostra que as ansiedades controlam a gente. E Verdade. a forma como a gente enxerga e ensina na terapia é que as emoções são úteis, em alguns momentos elas controlam, mas quando a gente toma consciência, existe aquela ideia do pensamento e o pensador, né? Então, existe você que controla no fim das contas. Nem sempre, nem todo momento, mas no geral a gente precisa conseguir colocar as coisas em ordem e a gente decide, né? Mas então qual que é a melhor forma de lidar com uma emoção desagradável, cara? Porque o que eu sinto, pelo menos na minha vida, não sei se é assim mesmo, é que às vezes vem uma emoção desagradável, por exemplo, você começa a se sentir triste e tal. E eu fico tentando ignorar aquilo, falando assim, puta, não faz sentido eu estar triste do nada, não tem porque eu estar triste. Eu fico tentando ignorar aquilo e tal, e só vai piorando, porque fica um meio a meio ali que nada se resolve. Sim. Qual que é a melhor forma de lidar com uma situação dessa? A primeira forma de não lidar é justamente ignorar, né? Ficar tentando ignorar, e às vezes a gente quer se distrair, a gente quer fazer Sim. outras coisas, e hoje em dia, nossa vida, assim, é um prato cheio de distrações. Se você quiser não lidar com uma emoção durante um tempo, você vai conseguir se distrair um bom tempo, até que aquilo vai explodir na sua cara. Verdade? E aí não vai ter como. Então, assim, a melhor forma é você encarar de frente e buscar entender o que essa emoção tá querendo te falar, né? Então, assim, entender o que ela é, nomear essa emoção. Então, às vezes, você nem sabe direito. Será que eu tô ansioso? Eu tô triste? Eu tô preocupado? O que tá acontecendo? Então, parar um momento. Você não vai viver a tua vida em função de ficar só refletindo o que você tá sentindo. Mas se é uma coisa que, poxa, tá te incomodando, você vai ter que parar, olhar pra aquilo. O que é isso? Ah, é tristeza. O que aconteceu pra me deixar assim? Foi alguma situação? Foi um negócio que eu lembrei? É uma memória que tá vindo? É uma preocupação com o futuro? Então, adereçar isso, entender o que tá por trás, qual é o pensamento que tá engatilhando essa emoção, e depois disso, entender como que eu posso fazer pra acolher e expressar essa emoção da melhor forma. Então, se é uma tristeza que veio, sei lá, porque aí você entendeu que, poxa, você não tá muito bem na tua relação ali, e aí você tá tentando ignorar aquilo, mas você tá triste, você tá percebendo que não tá muito legal. A tristeza, ela tá te mostrando que tem algo que é importante pra você que não tá saindo da forma que você gostaria. Então, talvez você não consiga resolver isso nesse momento, mas o que você consegue fazer agora com aquilo, né? E talvez a tristeza não vá embora de uma vez só, mas você entender aquilo e criar um plano de ação já traz o alívio. E você já sabe, tá bom, ela vai continuar aqui comigo, mas eu já sei o que fazer com ela. Entende?